Romanos capítulo 8, eu queria ler com você do versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque se esperamos, se em esperança somos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas estas coisas? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção. Cremos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui para estudar a tua palavra, para crescermos na fé, para avançarmos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que o teu nome seja honrado sobre nós, e pedimos então a tua bênção. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, os meus lábios, a minha mente, Senhor, que seja dirigida por ti, que os meus lábios falem palavras de vida, de solução, de ânimo, Senhor, que leve as pessoas a uma nova visão da vida, em nome de Jesus. E assim possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente Deus está no nosso meio, nós precisamos de Ti e Te louvamos em nome de Jesus, e não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Já faz alguns dias Deus tem falado comigo sobre a igreja de Jesus nasceu vencedora. Esta é a chama que o Senhor tem posto no meu coração. A igreja, ela nasceu vencedora. Tanto é que o texto da palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então Jesus falava de uma igreja que veio para ficar. Jesus não veio simplesmente morrer na cruz, mas ele veio estabelecer uma igreja. Essa igreja que Jesus estabeleceu veio dar uma nova cara para este mundo. Você sabe que aonde a igreja entra a vida. Aonde a igreja entra a salvação. Aonde a igreja entra a transformação. A Bíblia diz que a igreja é o bom cheiro de Cristo.
A igreja é a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus. A igreja, ela é a carta viva de Cristo, para que alguém possa entender como é que é a vida com o Senhor. Ela vai ler na nossa vida. Eu não sei se você já disse para alguém: leia a Bíblia, leia a Bíblia. Meu irmão, é complicado para quem não tem Jesus ler a Bíblia, mas ele consegue ler a nossa vida. Eles ficam olhando para a gente. Eles olham o nosso lar, a nossa família, como é que a gente se relaciona. Olha para o jovem, como é que ele namora, como é que ele administra o seu dinheiro. Nós estamos o tempo todo na mira das pessoas. Estão sempre olhando para a gente. Qual é o nosso comportamento? Como é que a gente age como profissional? Como é que nós agimos como vizinhos? Muitas vezes nós somos provocados. Existe injustiça, traição, e são provocações tentando abalar a nossa estrutura para ver como é que a gente age. E é justamente a nossa postura diferenciada que estabelece o reino de Deus na terra. Nós somos diferentes. Nós nos vestimos como todo mundo, nós vamos em restaurante como todo mundo, porém nós somos diferentes. Nós resolvemos as coisas de outra maneira. Nós oramos, nós intercedemos. Você lembra o caso lá de Daniel? Quando foi feita o Senhor diz que ninguém poderia se dobrar diante de outro Deus. Daniel, ele foi resolver os problemas dele do jeito que ele sabia resolver. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, foi aos pés do Senhor. Meu irmão, houve toda uma cilada para acabar com a vida de Daniel. Não conseguiu, mas a diferença foi a postura de Daniel. Lembra dos seus amigos que foram lançados também na fornalha? Pois é, meu irmão, nós somos diferentes. Nós temos um comportamento diferente. Nós somos um povo diferente. Aonde você entra a luz. Eu já vi muito crente dizendo que não vê a hora de trabalhar ou na igreja, ou trabalhar numa igreja, numa firma que só tem crente. Meu irmão, tudo legal você quer trabalhar com um monte de crente, mas na verdade nós temos que ser luz nas trevas. Tem gente que quer ser luz na luz, não dá. Mas você tem que ser luz nas trevas. Você tem que ser diferente no mundo conturbado. Você vai fazer as coisas diferente, aonde todo mundo é corrompido e perdido e aflito, e aparece você com uma nova conduta de vida. Nós somos diferentes. Nós somos um povo diferente, com ideias diferentes, com ânimo diferente, com esperança diferente. Então, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele estabeleceu uma igreja vencedora. A igreja veio para vencer, para marcar presença, para ganhar terreno, para glorificar o nome do nosso Senhor. Para isso a igreja veio. Amém ou não? Concorda ou não? Concorda? Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja que estava debaixo de pressão. Olha aqui no versículo 31, você que está com a Bíblia aberta. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Quais coisas? Olha o versículo 37. Mas em todas estas coisas, quais coisas Paulo estava falando? Ele disse: olha, diante de todas estas coisas, quer dizer, diante da discriminação, diante da humilhação, diante da perseguição, diante da falsidade, diante de todas estas pressões, nós somos um povo diferente, temos esperança diferente. Paulo estava trazendo para a memória deles algumas informações, para que este povo pudesse vivenciar a promessa de Deus. Meu irmão, a Bíblia tem muitas promessas e muitos desafios. Quer ver um deles que às vezes as pessoas têm dificuldade? É o dízimo. Tem gente que tem dificuldade de dar o dízimo. O dízimo salva? Não, o dízimo não salva. Se o camarada não der o dízimo a vida inteira, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o céu, porque o dízimo não salva. Acontece que quando ele não dá o dízimo, ele está impedido de que as bênçãos de Deus venham sobre a vida dele. Ele mesmo está impedindo. O camarada vai viver uma vida sofrida, com muita dificuldade. Talvez vai chegar diante do Senhor e vai perguntar: Deus, por que eu vi tantos irmãos sendo abençoados? E por que eu vivi uma vida difícil a vida inteira? Você foi fiel no seu dízimo?
Você era misericordioso, você ajudava os outros, você estendia as mãos para as pessoas. Pois é, você nunca fez isso. Bom, salvo, você entendeu que Jesus é o Senhor, tudo bem, você vai para o céu, tudo bem, mas deixou de viver as promessas de Deus para você. Dá para você entender, meu irmão? Que Paulo está mexendo nesses assuntos, dizendo, pessoal, ou a gente traz à memória quem somos, ou nós trazemos à memória quem é o Senhor, quais são as promessas de Deus para a nossa vida, ou a gente vai continuar vivendo aquela vida com muitas dificuldades. Eu fico imaginando, meu irmão, que tem algumas pessoas que vão chegar no céu toda enfaixada, cheia de esparadrapo, vai dizer, ufa, cheguei, Jesus, graças a Deus. Apanhou a vida inteira, meu irmão, sofreu a vida inteira, ufa. Tem gente que não vê a hora de ir para o céu, porque não aguenta mais esse mundo. Meu irmão, esse mundo, o sistema está nas mãos de Satanás, mas esse planeta é do Senhor. Quem manda é o nosso Deus, e Ele colocou a igreja para fazer diferença. Nós entramos nesse mundo e nós estendemos as mãos para os aflitos, nós falamos do amor de Deus para os que estão perdidos, nós estendemos as mãos para o morador de rua, a gente trabalha com a prostituta. Outro dia eu estava numa reunião e tinha um pastor lá que ele tinha uma igreja ali na 7 de setembro, lá em Santos, que é uma zona de prostituição, e ele fechou a igreja. E nesse café que eu estava com ele, eu perguntei para ele, rapaz, você estava com a igreja lá e você fechou a igreja? Ele disse assim para mim, rapaz, eu abri a igreja lá, Deus só me mandou bêbado e prostituta. Tinha que fechar a igreja. Eu falei, meu Deus, o que ele queria? Não, Deus só me mandou bêbado e prostituta. Como eu venho, meu pai antes do culto, meu pai é pastor, meu pai antes do culto ele ia no bar e trazia os bêbados chumbado para o culto e punha eles na primeira fileira. Você não sabe o que é isso, meu irmão, você não tem ideia. Os bêbados na primeira fileira, boa parte dos bêbados são crentes desviados, e no meio do culto, pastor, foi na cruz. Ele quer dirigir o culto, ele quer dar palpite no culto. Eu fui criado assim, com bêbados. Meu pai buscava gangues para falar do amor de Deus. Quando esse pastor me disse isso, eu pensei, ele está fora de si, porque nós somos a resposta para esse mundo perdido. Nós somos a resposta para os drogados, nós somos a resposta para aqueles que estão angustiados. Paulo está dizendo, pessoal, nós precisamos entender, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que está preparada para as nossas vidas. Você não imagina o que Deus vai fazer em você e através de você. Vocês acabaram de cantar um cântico aqui, grandes coisas estão por vir. E você sabe que existem alguns conservadores, é uma confusão na internet, então é uma bagunça, né? E as pessoas então, em defesa da fé, grandes coisas estão por vir. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, porque grandes coisas já veio, é Jesus. E eu tenho falado isso na igreja, meu irmão, larga a mão de ser imbecil, larga a mão de ser teimoso. É evidente que o grande presente de Deus para as nossas vidas foi Jesus. Isso é evidente. Na minha ótica, para Deus, o que Ele tinha de melhor, Ele me deu. Na minha ótica, para Deus. Na ótica de Deus para nós, Ele deu o melhor para conquistar o melhor. E o melhor é você, o melhor sou eu. Ele deu o seu melhor por minha causa, por sua causa, porque Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o Senhor tem coisas maravilhosas para a gente, promessas, para que nós sejamos a manifestação da sua graça e do seu poder. Paulo está dizendo, pessoal, vamos pensar que as aflições desse momento não são para comparar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida.
está passando por dificuldades, por lutas, por crises financeiras, crise no casamento, meu irmão, mantenha-se firme e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai ver a sua família sendo transformada, os seus filhos sendo salvos, os seus vizinhos sendo alcançados. Nós somos a luz que Deus colocou nesse mundo cheio de trevas. Então Paulo está dizendo, pessoal, vamos pensar, vamos trazer à memória quem somos, quais são os planos de Deus. Aí ele diz aqui no capítulo 8, verso 1: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está dizendo, olha, se estamos nele, se nós estamos em Cristo, ele nos justifica. Se nós estamos em Cristo, ele nos vivifica. Se nós estamos em Cristo, ele nos santifica. Se nós estamos em Cristo, ele guia os nossos passos. Se nós estamos em Cristo, ele nos torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Agora, olha o versículo 17. Se nós estamos em Cristo, finalzinho do versículo 17, o que diz aí? Para que também com ele sejamos, o que diz na sua Bíblia aí? Para que com ele sejamos. E olha o finalzinho do versículo 30. E aos que justificou, a estes também. Olha que coisa linda, meu irmão. Paulo está estimulando, dizendo para esses irmãos, não se incomode com as lutas, com as dificuldades, com as perdas. Vamos lembrar que essa igreja aqui recebe o Evangelho numa época que as pessoas perdiam as coisas e não conquistavam. Pessoas perdiam riqueza, perdiam famílias, eram discriminados por causa do Evangelho. E Paulo está escrevendo, dizendo, não se preocupe com isso, porque o mesmo Deus que começou uma obra na sua vida, vai glorificar você. Pô, isso é lindo demais, isso é lindo demais, são promessas maravilhosas que o Senhor nos concede. Se estamos nele, não podemos perder a nossa esperança. Se estamos nele, não podemos perder a nossa esperança. O que alimenta a nossa fé é a esperança. O que alimenta a fé é a esperança. A gente crê que o Senhor vai fazer, a gente crê, nós não podemos perder a esperança. Paulo diz, olha, a esperança que se vê não é esperança. Porque se vê, como é que vai esperar? Agora, quando você não vê, e você simplesmente acredita no poder de Deus, e você traz à memória as promessas, a força, a graça deste Deus, e você toma posse. Um dos grandes versículos que fala sobre isso está em Romanos capítulo 4, quando Paulo, explicando sobre Abraão, disse, Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Ele tinha um pensamento, aquele que prometeu tem poder para cumprir, então eu vou esperar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos nele, não podemos perder a esperança. Se estamos nele, precisamos entender que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, não é assim que está aí no versículo 26? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Se estamos em Cristo, precisamos entender que nós temos um intercessor, alguém que está do nosso lado, alguém que cuida das nossas vidas. Ponha isso na sua mente, meu irmão. Quando você se sentir sozinho, meio abandonado, esse sentimento, em primeira instância, é da tua cabeça. Em segunda instância, é Satanás tentando enganar você, porque a promessa de Deus é, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa de vida, promessa de ser arrojado, de portas abertas, de milagres. Paulo está dizendo, irmãos, precisamos lembrar isto. Se estamos nele, se o levamos a sério, se estamos crendo no seu poder, na sua graça, não podemos perder a esperança. E outra,
temos alguém que intercede por nós. Tem hora, meu irmão, que a gente não consegue nem orar direito. Tem hora que a gente se sente tão abatido. Tem hora que a gente fala até besteira diante de Deus, vamos falar a verdade, não é? Tem hora que a gente é meio agressivo. Eu, na minha infantilidade, eu fico pensando que tem hora que a gente fala algumas besteiras. Deus, não estou aguentando mais. E Deus pergunta, o que ele falou? E o Espírito, não falou nada, está nervoso. O que ele falou? Não, ele está meio cansado e tal. Intercede, está ali para nos ajudar, porque não sabemos nem pedir como convém. Queria que você entendesse, meu irmão, que essa dinâmica de que a igreja foi instituída para vencer. Você vai lá em 1 João, fala sobre o jovem. Jovem, você já venceu o maligno. Jovem, você é forte. Jovem, você tem que guardar a palavra. Você vai lá em Jó, capítulo 3, verso 10. Diga ao fraco, sou forte. Você vai lá em Jó, capítulo 22, verso 29, diz: e quando você se sentir humilhado para baixo, diga para você mesmo: haja exaltação. Foi o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Estava lá o barquinho, para lá e para cá, os camaradas pensando que o barco ia virar. O que Jesus disse para eles? Aonde está a vossa fé? Quer dizer, vocês só conseguem acreditar quando tudo vai bem? Quando a coisa fica ruim, você fica com dúvida? Não, meu irmão, você precisa crer no Senhor quando tudo vai bem, e quando tudo vai mal, continue crendo nas suas promessas, e aí sim, você verá a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se estamos nele, nós temos que trazer à memória que nós temos um intercessor. Tem dia que a gente está para baixo, que a gente está chateado, decepcionado, puxaram o tapete, traíram, falaram coisas. E nesse dia a gente diz: Senhor, olha, o Senhor sabe, me ajuda, não sei nem como falar, estou chateado, estou magoado, mas Senhor, cura isso do meu coração em nome de Jesus. Temos um intercessor, meu irmão, temos um intercessor. Paulo está dizendo: irmãos, levanta a cabeça, cara. Levanta a cabeça, vamos confiar no poder de Deus, vamos lá, tem milagres pela frente, a gente não pode ficar parado. Depois ele apresenta uma terceira questão nesse trecho que nós lemos. A primeira, não podemos perder a esperança. A segunda, temos o intercessor. Depois ele diz: se estamos nele, se amamos a Deus, se guardamos a sua palavra, olha o versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, decreto. Se amamos a Deus, se estamos em Cristo, se guardamos a sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem. Tentaram puxar o teu tapete, entrega nas mãos de Deus. Deus vai reverter tudo isso, para que o nome dele seja exaltado, e para que você possa usufruir das promessas de Deus. Eu não consigo imaginar Deus aceitando a gente viver uma vida difícil. Não, a gente vê os heróis da fé, tomando posse da palavra, enfrentando gigantes, vencendo. Olha a palavra de Ezequias para o povo: não tenham medo, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear e para nos ajudar. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A igreja de Jesus, ela foi instituída para fazer diferença. Paulo está dizendo: pessoal, não tenham medo, não fiquem aflitos. Aquilo que parece ser uma traição, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veio uma situação, meu irmão, Deus vai reverter a tua história e vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Todas as coisas, todas são todas, meu irmão, não tem limite, todas. Se você está em Cristo,
Se você ama este Deus, se você guarda a sua palavra, eu posso te garantir, está aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estamos nele, ele nos glorifica, ele nos abençoa. A gente precisa entender que fomos chamados para uma nova visão de vida. Precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam ser preparados para serem gigantes. Nós temos um missionário, não só nosso, de várias igrejas, mas lá no Nepal, e ele adotou um garotinho lá, um nepalês, e ele, desde quando ele adotou essa criança, ele disse: estou criando o primeiro-ministro do Nepal. Agora esteve aqui com a gente aqui no Brasil, e ele trouxe a criança em todas as igrejas, está apresentando: estou aqui preparando o primeiro-ministro do Nepal. Esse meu filho, ele vai ser o primeiro-ministro do Nepal. Estou preparando para que ele seja o primeiro-ministro. Vai estudar, vai se preparar, e esse garoto vai fazer diferença no Nepal. Se isso vai acontecer, só Deus sabe. Mas que ele está dando a direção, está dando. Quando eu era bebê, meu pai consagrou e disse: esse vai ser pastor. Tentei vários outros caminhos, não teve jeito, meu irmão. Meu pai, eu era garoto, eu gostava de pegar lixo na rua, pegar rodinha, tudo que eu achava eu ia pegando. Eu me lembro, meu pai falando: ô pastor lixeiro. Tudo que ele falava comigo era pastor, pastor, pastor. Aquilo ficou impregnado na minha mente. E há 33 anos atrás eu fui ungido pastor. Meu irmão é pastor. Meu outro irmão não é pastor, mas as duas filhas dele casaram com americanos e eles querem ser missionários no Brasil. Meu irmão, nós podemos dar um novo rumo para a nossa vida. Não é à toa que a palavra de Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos, nos regozijemos nele. Não é à toa que a palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, aqueles que tomam atitude, que fazem. Paulo está trazendo para esses irmãos, dizendo: pessoal, nós temos que pensar como gente grande, nós temos que pensar com a mente de Cristo. Eu não posso ver a aflição do momento e me acanhar, ficar intimidado, ficar nos cantos. Ah, meu Deus, como é duro ser crente, né? Como é complicado ser crente. A gente que é crente, a gente sofre. Não, meu irmão, nós somos a bênção que Deus oferece para este mundo. A minha cabeça precisa mudar, a minha maneira de ser precisa mudar, porque tu serás uma bênção, diz a palavra. E aí Paulo termina esse trecho, ele dizendo o seguinte: primeiro, Deus é por nós. Deus é por nós. Ele está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Segundo, se Ele não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por amor a nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então eu preciso mudar a minha maneira de pensar, trazer à memória aquilo que de fato dá esperança, aquilo que de fato vai fazer com que eu avance. Eu tenho que acreditar no poder de Deus, eu tenho que acreditar na graça do Senhor, eu tenho que acreditar que eu fui liberto, eu fui justificado, o Senhor mudou a minha história, o Senhor guia os meus passos. Olha, Ele está sobre a minha vida, no meio da minha aflição Ele intercede pela minha vida, Ele é a minha força. Partindo desse princípio, se Ele me deu o Senhor e eu aceitei a Jesus, como não me dará outras coisas? E aí Paulo, ele faz três questões aqui interessantes. Verso 33: quem intentará acusação contra os escolhidos? Quem vai intentar? Meu irmão, pode acusar. Nós tivemos agora esse final de semana a morte de um dos líderes da igreja. E lá no velório, um rapaz me perguntou dizendo: o nosso irmão está com Jesus, ponto final.
Mas vamos supor que eu estou lá com Jesus e pisei na bola, pequei. Em seguida eu morri. Por causa daquele pecado, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu disse para ele: nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Esse é o grande segredo. Nós temos um advogado. É Ele quem vai explicar e vai justificar a nossa vida. Nós temos um advogado que vai explicar. Porque o acusador vai dizer: olha, ele era santinho, mas ele pecou ontem, olha, ele pecou. Nós temos um advogado que defende a nossa causa, que diz: olha, eu derramei meu sangue por ele. Eu gosto de dizer o seguinte: o nosso advogado é nosso irmão mais velho, o juiz é o nosso pai. Está comprado, meu irmão, está comprado. O juiz é o pai, o advogado sumo, advogado é o nosso irmão mais velho. Meu irmão, está comprado. O acusador está frito. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que louvar a Deus, a gente tem que ficar feliz, meu irmão. O Senhor é a nossa força. Ele diz: quem vai intentar a acusação? Quem os condenará? No versículo 34. No 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a nudez, a fome? Meu irmão, nada pode. A igreja de Jesus foi instituída para vencer, para fazer diferença, para marcar presença, para declarar a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Não é para nós nos reunirmos. Essa reunião que nós fazemos hoje e todos esses dias, para mim isso daqui é um quartel-general. A gente entra aqui, recebe instrução, conversa sobre esse assunto, troca ideia com outro irmão, é estimulado pelo testemunho de um irmão, e aqui dentro nós somos renovados. Mas a gente vai viver o cristianismo lá fora. É lá fora. É lá fora. Quando a gente sai daqui, aí que a gente vai viver o cristianismo. No trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, na família. É lá fora. Aqui é um quartel-general, onde a gente se reúne e a gente então tem instrução sobre conduta, procedimento, somos renovados, oramos uns pelos outros, nos abençoamos, mas depois a gente sai daqui e a gente vai lá para fora. E lá fora nós vamos estabelecer o reino de Deus. E Paulo é tão enfático, tão assim, tão apaixonado por esta visão, de trazer a memória, de fazer com que aqueles homens pensassem como vencedores, que ele conclui aqui no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, é para a gente ficar contente ou não é? É para a gente ficar alegre ou não é? É para a gente partir para uma nova dimensão. Lembre-se que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ali ele está abordando 3 aspectos muito interessantes. Primeiro, ele está dizendo que a igreja ela é vencedora por natureza, ela nasceu vencedora. A igreja foi instituída para nunca mais sair. Segundo, ele aborda que a igreja ela é ativa. As portas do inferno não prevalecem, ela parte para cima. Não sei quantos, quando eu era garoto, surgiu a porta automática, e uma das primeiras que surgiram foi lá em Congonhas, eu ia lá no aeroporto, e a gente tinha medo de chegar na porta, a porta não abrir. Então a gente ia assim meio andando, meio disfarçando e tal, e aí chegava, a porta abria, aí a gente entrava, e o medo de pagar um mico, de ficar ali, e todo mundo olhando, né? Hoje não, hoje a gente já... Se a porta não abrir, a gente já chama, já dá parte, eu paguei o mico, né? Fui humilhado, tal. Agora tem muitos irmãos que ficam mais ou menos a 10 metros da porta dizendo: abre em nome de Jesus. Abre essa porta, Senhor, em nome de Jesus. Se ela abrir, eu vou. Se não abrir, sabe o que vai acontecer? A porta não vai abrir,
Porque o segredo não é você ficar clamando em nome de Jesus, o segredo é você partir para cima da porta. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Ele está falando de uma igreja que marcha, uma igreja que age. Olha, meu irmão, leve folhetos para casa, leve folhetos, pedido de oração, pergunte para os seus vizinhos: você tem um motivo de oração? A gente vai estar orando por vocês lá na igreja. Deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus usar você. Escreva em poucas palavras a sua história, dá para os seus amigos: olha, esse aqui é meu testemunho, fui transformado, fui abençoado. Faça alguma coisa, vá para cima, que as portas serão abertas em nome de Jesus. E quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das tuas. Porque a gente vive muito no consumismo, e a gente quer dinheiro, a gente quer roupa, a gente quer... Não, queira almas. Porque se você quiser almas, o Senhor suprirá todas as tuas necessidades em glória, meu irmão, em glória. A igreja de Jesus foi instituída para vencer. A igreja de Jesus foi constituída para avançar. E a igreja de Jesus foi constituída com uma base. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente serve a Jesus e a gente acredita nessa palavra por causa das promessas de Deus. A nossa fé é diferente de pensamento positivo, porque o pensamento positivo é o homem acreditando na sua capacidade mental, na sua capacidade intelectual, é ele por ele mesmo. Nós não. Nós acreditamos nas promessas. Nós acreditamos. Por que você está falando isso? Porque eu acredito na Bíblia. Deus vai fazer um milagre. Como é que você sabe? Está escrito. Está escrito. Tem fundamento. A minha fé tem fundamento. A nossa esperança tem fundamento. Aqui está a fonte da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse: eu preciso trazer isso para a cabeça desse povo. Porque senão as lutas, as pressões vão tirar todo o brilho. Meu irmão, Deus tem algo especial para nós. Milagres, milagres. Os mais velhos podem olhar para trás e dizer: Deus tem sido exageradamente bom com a gente. Os mais novos estão aprendendo conosco, mas cada um aqui vai poder olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar nesse Deus. Não nos frustra, não nos decepciona, não nos trai, pelo contrário, sustenta as nossas vidas até na hora da morte. O salmista, inspirado, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Coisa linda, né? Prepares uma mesa na presença dos meus inimigos. Senhor, eu quero ser glorificado, não a minha glória, mas eu quero que as pessoas saibam que eu sirvo a um Deus verdadeiro. Olha, meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria compartilhar isso com você. Fugir um pouco do tema, né, que era o tempo, mas eu queria que você soubesse que Paulo queria mudar a maneira de pensar daqueles irmãos. Irmãos que estavam passando por aflição, estavam sendo oprimidos pela própria mente, Satanás. Paulo diz: pessoal, vamos pensar diferente, vamos trazer a memória, vamos refrescar nossa cabeça. Deus tem maravilhas para as nossas vidas. Amém?